Olá! Hoje nós vamos conversar sobre um trabalho bastante importante na conclusão do curso de graduação. É o trabalho de elaboração de monografia. Então, para escrever uma monografia, o que é que a gente precisa saber? Qual a dificuldade que o aluno sente? A maioria dos alunos sente uma dificuldade enorme de escrever a monografia. E aí nós vamos começar a refletir um pouquinho onde começa o trabalho de monografia. A primeira coisa que a gente deve lembrar é que uma monografia ela é fruto de uma pesquisa. Pode ser uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa dos livros com determinado assunto ou uma pesquisa de campo, mas é uma pesquisa. E por causa disso, a imagem que nós trouxemos, a imagem de pesquisa, ela nos mostra exatamente o sentimento que o aluno tem, que talvez você esteja tendo, quando tem que decidir sobre o que vai escrever. Então, pesquisar é você decidir, escolher o caminho a seguir, como num labirinto, mas essas escolhas não são mera sorte, elas são fruto de um percurso, percurso esse que a gente pode ajudá-la, aluno, aluna de graduação, a percorrer. Observem, é possível perceber a primeira decisão que o aluno tem que tomar é sobre o tema. Todo mundo sabe disso. A sua monografia é sobre o quê? O tema. O tema é um assunto. Então, imagine que nas disciplinas que você recebe, nas disciplinas que você foi tendo ao longo do curso, diversas foram as teorias, disciplina A, disciplina B, disciplina C. E essas disciplinas, elas devem lhe servir, esses estudos que você fez, empreendeu, elas devem lhe servir para que você consiga decidir sobre o que você vai escrever. Então, a monografia é a escrita sobre um assunto escolhido por você, cuja delimitação depende do fenômeno que você quer estudar. E o que é o fenômeno na monografia? O que é o fenômeno a ser estudado? Veja, no curso de letras, por exemplo, nós temos um tripé. Nós temos teorias linguísticas para falar do desenvolvimento da ciência, que é a ciência da linguagem verbal humana, a língua natural. Nós temos as teorias da literatura, a teoria literária e as literaturas de língua portuguesa sendo observadas, então é outro tripé. E o terceiro, que é sobre a língua propriamente dita, é a gramática da língua, os níveis de formação da língua, semântica, morfologia, sintaxe e fonologia. E com a interface com a linguística, a gente vai vendo fenômenos de linguagem que extrapolam o sistema linguístico com a pragmática. Bem, o fenômeno, portanto, ele deve ser entendido como o que eu quero saber sobre alguma coisa. Então, a sua decisão do fenômeno é o seu objeto de pesquisa. Qual é o seu objeto de pesquisa? Então, vejam, você vai ter a situação da teoria, a teoria X, você escolhe, vou dar um exemplo, se você resolve estudar o fenômeno da variação linguística, a variação linguística no ensino de português. Então, quais são as teorias, quais são os autores que falam sobre esse fenômeno? Então, você vai ter que se apropriar dos conceitos, para poder falar de variação, você vai ter que saber exatamente definir cada um desses conceitos, você vai ter que saber quais são as afirmativas dos diversos autores, em que eles são semelhantes, em que eles divergem, e saber estabelecer relações disso com o objeto de aprendizagem. No caso do curso de letras, na verdade de qualquer licenciatura, a monografia deve sim apontar para alguma questão do ensino. Então, você deverá escolher o seu objeto, ou seja, o fenômeno da língua ou da literatura a ser estudado, e você deverá, obviamente, escolher como vai tratar disso na reflexão sobre o ensino. Aí a gente vai pensar o seguinte: o tema da sua pesquisa é você saber dizer sobre o que eu quero escrever, sobre o que eu desejo falar. E o como você vai falar desse assunto é a delimitação desse tema. Vou dar um outro exemplo.
Imagine que você queira fazer um estudo, um trabalho monográfico no seu TCC de letras sobre os gêneros digitais, sobre a sociedade da informação e da comunicação e quais são os gêneros que estão fazendo parte da sala do dia a dia, da prática do professor e que são melhor tratados e de maior envolvimento com os alunos. Então, você vai ter que falar sobre esses aspectos. O fenômeno, gêneros, o objeto seu, portanto, são gêneros. Não são todos os gêneros, mas os gêneros digitais. Segundo aspecto, você vai ter que ver este fenômeno, o fenômeno na metodologia do ensino e saber quais são os autores que falam sobre como deve ser o trabalho com gêneros na sala de aula, enfim. Então, essa atividade é a atividade primeira que vocês devem ter desenvolvido lá no TCC1, no semestre anterior. O TCC2 já é no último semestre do curso e você já deve chegar ao TCC2 para escrever sua monografia, tendo decidido isso lá atrás. E aí, portanto, o seu objeto, que consiste no que se quer saber ou fazer sobre X, a respeito de X, sendo X o seu sujeito. Já falamos disso lá em TCC1, mas é importante a gente repetir, porque quando chegamos no último período do curso, quando vocês chegam ao último período do curso, se vocês não tiverem empreendido as leituras, estudado as teorias, visto quais são os autores que tratam sobre o fenômeno que você decidiu investigar, você não vai conseguir escrever. Porque escrever a monografia é ter o que dizer sobre um assunto X. E aí nós podemos pensar o seguinte, em sala de aula foi pedido a vocês que a noção de objeto e de sujeito, não é, permitisse que você reelaborasse um tópico frasal, dizendo o que é que eu quero fazer, o que é que eu quero saber sobre isso. Eu quero investigar o fenômeno sintático, os clíticos, ou eu quero investigar o fenômeno da polidez, enfim. É uma decisão sua junto com o seu orientador. O professor orientador ele vai servir de interlocutor. Você e o seu orientador vão discutir, vão dialogar sobre como é possível falar sobre este assunto que você escolheu dentro da perspectiva a que você está se propondo. Bem, isso significa que uma monografia ela é o estudo do tema específico ou particular com suficiente valor representativo e que obedece à rigorosa metodologia. Metodologia é o saber como tratar, como abordar o fenômeno. Então, não é nada além do escrever sobre alguma coisa, sobre um tema, sobre um assunto. E aí ela é um tipo de dissertação, a dificuldade está aí. O que é uma dissertação? Dissertação é um texto em que você vai ter que expor as ideias suas à luz do que você leu nos outros autores, e você vai ter que apresentar uma perspectiva de observação sobre este assunto em função do percurso que você escolheu trilhar. Que percurso? A pesquisa. Então, onde você vai observar o fenômeno, quem são os sujeitos, quais os dados que você vai coletar para falar sobre esse fenômeno. Vamos imaginar um tema bem diferente. Você quer trabalhar com imagem. Imagem no telejornal. De repente, você é de outra área, de outro curso. Então, a imagem você quer tratar de a dinâmica, a referenciação, ou seja, a relação da imagem com a construção do referente posto no texto. Veja, eu estou falando de uma outra área, mas uma área que diz respeito a letras. Por quê? Porque referenciação, o referente, o texto comunidade comunicativa, são todos temas, assuntos que estão no curso de letras, dentro da linguística de texto, da teoria, das teorias ou dos autores que vão nos falar sobre o que faz um texto ser um bom texto, por exemplo. Então, sabendo disso, o que é que nós precisamos? A escrita monográfica vai depender que você seja capaz de desenvolver alguns aspectos no seu discurso escrito. O primeiro deles é a clareza. Então, você tem que saber delimitar,
tem que ter clareza do que você quer investigar. E só haverá essa clareza. Quanto mais você tiver lido, é do maior rigor, a maior quantidade de leituras empreendidas, que vai surgir a maior liberdade. Que você vai ter liberdade porque propriedade para falar sobre um assunto X. O outro aspecto é a definição de forma interrogativa, clara, precisa e objetiva da questão cuja solução viável possa ser alcançada pela pesquisa. Veja, toda pesquisa monográfica, todo trabalho monográfico, ele é também um momento em que o aluno decide observar um determinado fenômeno, motivado por uma pergunta, um questionamento, uma reflexão que ele se faz. O fenômeno da variação é devidamente tratado no livro didático de português. Os textos não verbais ou os textos multimodais, os textos que têm diferentes matrizes de linguagem, são igualmente tratados no ensino de português. Repito, estou falando do ensino de português porque nós estamos aqui objetivando atingir primeiramente os alunos do curso de letras. Então, é uma pergunta, um questionamento, você deve se interrogar sobre o assunto que você leu, sobre o aspecto que você entendeu como peculiar, uma curiosidade, uma inquietação. Você deve ser capaz de se fazer uma pergunta essa que vai lhe motivar a desenvolver um caminho em busca de sua resposta. E a terceira característica, a terceira qualidade, que não é aspecto do qual depende uma monografia bem escrita, é a consistência. Então, você, pesquisador, deve ter ideia clara do problema ou da questão que pretende resolver. Caso contrário, sua pesquisa correrá o risco de prolixidade, falta de direção, da ausência de algo para resolver. Aqui é muito importante que você perceba o seguinte: o que é esse problema? O problema não é necessariamente, como a gente tem no senso comum, a ideia de um problema, algo que é problemático, que precisa ter uma solução. Não. O problema é a inquietação, a curiosidade que você tem sobre alguma coisa. Eu quero compreender, eu quero verificar se há a presença de textos poéticos no ensino fundamental 2. Eu quero saber a estética dos textos midiáticos ou o registro dos textos midiáticos no livro didático do ensino médio, enfim. O problema é nada mais, nada menos do que a identificação de um aspecto a ser observado por você num universo específico. Então, isso posto, eu poderia dizer assim, vamos pensar em alguns exemplos. A formação de recursos humanos seria um tema. A delimitação desse tema, então, o sujeito, o universo de referência, os recursos humanos. O objeto, ou o conteúdo do trabalho, a formação. Então, o fenômeno que eu vou observar é a formação de recursos humanos. Onde eu vou fazer esse trabalho? Observando os aspectos de recursos humanos. Não por acaso eu escolhi esse exemplo, esse primeiro exemplo de administração. Por quê? E o segundo exemplo de tecnologia, a influência da tecnologia na qualidade da gestão de uma empresa X, um estudo de caso. Por que eu escolhi dois temas bem distantes do aluno de letras? Para que você consiga ver, observar que o objeto e o sujeito nada mais são do que o fenômeno a ser investigado e onde este fenômeno vai ser investigado. Assim, imagine que em sala de aula ou junto com o seu orientador, você vai apresentar ou na plataforma para os alunos do Letras à Distância, você vai apresentar no que está lá posto como atividade 3, o tema da sua monografia, identificando o objeto, identificando o sujeito da pesquisa. Bem, por que a gente tem que fazer isso? Por que a gente tem que fazer uma monografia? Porque a gente tem que desenvolver a habilidade de pesquisar. Espera-se que todo aluno graduado, para ser graduado, como um critério de avaliação da graduação, que ele seja capaz de desenvolver um trabalho de pesquisa, escrever
um texto monográfico que apresente os resultados dessa pesquisa, seja ela do tipo que for, um estudo de caso, uma pesquisa teórica, um levantamento de um quadro, num cenário, um panorama abrangente de uma dada realidade, ou seja, uma constituição, um cenário atual. O que vai acontecer? O objetivo geral, portanto, é o que caracteriza o que o pesquisador tem em vista alcançar com sua investigação. Em geral, a formulação do objetivo da pesquisa ocorre quando o problema já foi estabelecido. E para isso você precisa apenas responder por que eu quero fazer essa pesquisa, para que eu quero fazer essa pesquisa e para quem eu vou fazer essa pesquisa. Então, desse modo você vai iniciar a sua fala, você vai enunciar o seu problema de pesquisa, a sua pesquisa sobre o quê, usando verbos, por exemplo, como esses aqui. Este trabalho visa compreender, e aí você coloca o fenômeno a ser estudado. Como os alunos do ensino médio estão produzindo textos descritivos. Se há a presença de fenômenos de oralidade no livro didático. Quais os processos pragmáticos de linguagem, como eles são tratados no ensino fundamental 2 ou no ensino médio. Então, este trabalho objetiva analisar, este trabalho tem em vista questionar, visa comparar e assim por diante. Tem em vista elucidar. Então, você consegue enunciar exatamente, quando você conseguir enunciar exatamente o que você quer fazer, pretende fazer, aí está o seu objetivo geral. Desse modo, o que é que a gente espera? A gente vai querer que vocês agora sejam capazes de fazer o levantamento bibliográfico, fazer o estudo de referência do tema que você escolheu e que você enuncie, apresente um enunciado dizendo qual é o seu tema, qual a delimitação do seu tema, qual o seu objetivo geral e um pequeno cronograma. Quais os aspectos, de quanto tempo você precisa e quais são os dados, onde você vai coletar esses dados e apresentar esse material na plataforma para os alunos do Letras à Distância. Para algum ouvinte que esteja assistindo, na verdade, fica aqui apenas mais uma vez uma sugestão e uma tentativa de auxílio na escrita da monografia como trabalho de conclusão de curso. No próximo encontro, nós iremos falar sobre metodologia, como é o método de pesquisa, como se faz a coleta de dados, quais os tipos e os tipos de pesquisa que então permitem decidir qual a metodologia a seguir. Obrigada e até lá!